Eu sou uma pessoa muito carente de atenção. Vivo pedindo beijos para o meu namorado e agindo de forma grudenta e fofa. Acidentalmente encontrei uma publicação. Você sabe o que fazer quando sua namorada é dependente demais? Todos os comentários aconselhavam terminar. Mulheres dependentes costumam ser obsessivas. Termina logo antes que piore. Fiquei em silêncio. Fechei o aplicativo e tentei continuar normalmente. Olhei para Ryan Sterling saindo do banheiro apenas de toalha. Pela primeira vez evitei que ele me abraçasse. Ele franziu a testa, claramente confuso, enquanto eu me sentava no colo dele. Mas desta vez mantive distância. Estou menstruada. Minha barriga dói. Falei tentando afastá-lo. Ele suspirou, beijou minha testa e me acomodou na cama. Depois foi até a cozinha e voltou com água, açúcar mascavo e uma bolsa térmica. Dorme cedo. Tenho trabalho, disse ele. Virei de costas, fingindo que não me importava. Escutei os passos dele se afastando e apertei o travesseiro. Eu precisava parar de ser tão grudenta para ele não me abandonar. Nós crescemos juntos e eu sempre fui assim. No jardim de infância, eu não comia se ele não estivesse ao meu lado. No ensino fundamental, fiz um escândalo quando separaram nossas carteiras. No ensino médio, quando Ryan começou a se destacar e ganhar admiradoras, minha insegurança explodiu. Afastei todas elas. Vigiava Ryan o tempo inteiro. Se eu passasse 1 hora sem vê-lo, já ficava ansiosa. Quando começamos a namorar depois da formatura, ele aceitava tudo, mas sempre com uma atitude fria, quase mecânica. Eu obrigava Ryan a trabalhar de casa ou me levar para o escritório só para eu pedir beijos na frente de todo mundo. Ele fazia, mas sempre terminava rápido, com uma expressão que eu interpretava como cansaço. Ele já deve estar farto de mim, pensei. Na manhã seguinte, ele preparou café da manhã com minhas comidas favoritas. Tenho uma reunião importante hoje. Se cansar de esperar, me manda mensagem. Dei uma mordida na torrada. Não precisa me mandar mensagem também. Ryan me encarou. É uma reunião importante. Vai hoje e amanhã fico em casa com você, tudo bem? Balancei a cabeça. Não vou mais aparecer no escritório. E você não precisa mais trabalhar de casa por minha causa. Antes, eu praticamente vivia grudada nele enquanto ele trabalhava, mordiscando seu pescoço e distraindo ele o tempo todo. Achei que se eu desse espaço, ele finalmente ficaria feliz. Mas o sorriso dele desapareceu. Você está brava? Ontem cheguei 10 minutos atrasado. Não vai acontecer de novo. Terminei o leite de uma vez. Hoje vou sair com uns amigos. Você devia focar no seu trabalho. Ryan ia dizer alguma coisa, mas o assistente dele começou a ligar sem parar. Antes de sair, ele me beijou. Vou compensar isso hoje à noite 10 vezes mais. Fiquei sozinha pensando em quanto eu devia ter sufocado ele durante todos aqueles anos. No nosso primeiro aniversário de namoro, Ryan precisou viajar a trabalho e saiu escondido porque tinha medo da minha reação. Ele só me avisou quando já estava no hotel. Eu enlouqueci. Mandava mensagem a cada 2 minutos. Chorava. Gritava em videochamada. Quando ele voltou 1 semana depois, proibi Ryan de entrar no quarto. Ele ficou do lado de fora, batendo na porta. Amor! Eu não devia ter escondido, mas era urgente. Me deixa entrar. Tá bom. Respondi desta vez, sem brigar. Me enfiei debaixo das cobertas tentando ignorar tudo. Poucos minutos depois, a porta abriu com força. Ryan me puxou da cama, me colocou no colo dele e me beijou intensamente. Faz tempo que você não me beija. Vamos compensar as 10 vezes agora. Me beija. Eu não consegui parar. Deixei marcas de mordida pelo corpo dele inteiro. Mas então Ryan começou a respirar pesado e correu para o banheiro. Na época, eu não entendi o que estava acontecendo. Agora eu entendia. Ele sentia nojo de mim. Sentei no sofá e continuei lendo aquela publicação. Os comentários eram uma tortura. Minha namorada é igualzinha, sempre querendo atenção. Nós homens trabalhamos o dia inteiro e elas ficam bravas se não mimamos elas. Minha ex me ligava tanto que quase fui demitido. Senti um frio horrível no estômago. Eu era aquela namorada. Estava prestes a virar a ex. De repente, Ryan Sterling me ligou. Tenho um jantar de negócios. A secretária do sócio é mulher. Então só estou avisando para você saber. Lembrei dos conselhos da internet e respondi. Não precisa mais fazer isso. Você não precisa me dar explicações. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Tá bom? Vou voltar ao trabalho, disse ele num tom estranho que eu não conseguia entender. Achei que ele estivesse aliviado. Ainda tinha tempo antes de sair, então comecei a abrir alguns pacotes na entrada do apartamento. O barulho da senha da porta me assustou. Ryan entrou e me encarou entre as caixas. Por que você voltou? Perguntei. Ele não respondeu. Simplesmente me puxou pela cintura e me beijou com tanta força que fiquei sem ar. Quando me soltou, eu mal conseguia respirar. O que foi isso?
Perguntei. Ryan afastou meu cabelo do rosto. Antes você me olhava com pena. Não queria um beijo? Meus olhos ardiam de tanto tentar não chorar, mas fiquei quieta. Os fóruns diziam que até discutir cansava os homens. Ryan me abraçou por um longo tempo. Quer agora? Perguntou. Balancei a cabeça. Não precisa. Ele ficou parado ali, como se estivesse esperando outra reação. Eu já vou embora, falou. Vai, Ryan. Vou estar em casa às 8. Ele saiu olhando para trás várias vezes. Meu peito doeu. Normalmente eu correria para abraçá-lo e enchê-lo de beijos antes dele atravessar a porta, mas hoje não. Agora ele finalmente teria espaço. Fui ao salão de manicure. A dona, que falava demais, me olhou estranho. Seu namorado não veio hoje? Ele tem um jantar de negócios. Lembrei da vez em que chorei porque quebrei uma unha e Ryan gastou milhares de dólares no salão só para me acalmar. Eu sempre obrigava ele a ficar sentado ao meu lado por horas enquanto faziam desenhos complicados nas minhas unhas. Você não vai mandar mensagem para ele? Perguntou a dona do salão depois de 10 minutos. Fiquei imóvel. Ela riu. Da última vez, ele saiu por 2 minutos para comprar chá e você já estava bombardeando ele de mensagens. Até ela percebia o quanto eu era insuportável. Fiquei mal na mesma hora. Ela mudou de assunto e ofereceu um chá que o irmão dela iria trazer. Aceitei porque minha garganta estava seca. Meia hora depois, um garoto entrou no salão. Congelei quando vi quem era. Era Kevin Parker. Ele me reconheceu imediatamente e sorriu. Emma, é você? Era o garoto da turma ao lado no ensino médio. O mesmo que vivia me mandando bilhetes. Kevin ficou parado ali segurando 2 copos de chá enquanto me encarava. Ryan costumava interceptar todos aqueles bilhetes antes que eu pudesse ler. Então é mesmo você, Emma, disse Kevin com os olhos brilhando. Ele entregou um chá para a irmã, Chloe Parker, e me deu o outro. Contou que não tinha notícias minhas desde a formatura e perguntou como eu estava. Estou bem, respondi pegando a bebida. Eu nem sabia que eles eram irmãos. Kevin sentou na minha frente enquanto Chloe fazia minhas unhas. E aí? Continua sendo a sombra do Ryan? Fiquei completamente sem reação. Até ele me lembrava como a garota que não conseguia viver sem o namorado. Aquilo doeu. Lembrei do que li no fórum. Mulheres grudadas são cansativas. Forcei um sorriso. As pessoas amadurecem. Agora nós temos nossas próprias vidas. Kevin pareceu surpreso. Fico feliz em ouvir isso. Talvez a gente possa jantar qualquer dia desses para colocar o papo em dia. Antes que eu pudesse responder, a porta do salão abriu com força. O ambiente inteiro ficou pesado. Nem precisei olhar para saber quem era. Ryan estava ali, usando um terno impecável, mas com a gravata frouxa. Os olhos dele foram direto para Kevin. E aquela expressão possessiva fez os pelos do meu braço arrepiarem. Ryan, ainda são 6:30. Seu jantar não era até às 8? Ele ignorou minha pergunta. Caminhou até mim e parou atrás da minha cadeira, apoiando uma mão firme na minha nuca. O polegar dele acariciou minha pele devagar. O jantar terminou mais cedo, disse numa voz grave. Eu falei que estaria em casa às 8 e não queria que você me esperasse. Em qualquer outro momento, eu teria pulado no pescoço dele, reclamando do quanto senti saudade. Teria exigido um beijo ali mesmo, na frente de todo mundo. Mas lembrei de novo dos comentários da internet. Homens se cansam de mulheres carentes. Então me controlei. Você não precisava ter vindo correndo. Eu estava conversando com Kevin. Você lembra dele, né? Ryan parou de mover o polegar. O silêncio ficou pesado. Kevin, o garoto do atletismo, o que deixava poemas horríveis nos armários. Kevin ficou vermelho na hora e se levantou desajeitado. Eu só estava convidando Emma para jantar qualquer dia desses. Ela está ocupada. Ryan interrompeu num tom ameaçador, enquanto apertava meu ombro. Entrei em pânico. Eu não podia deixar Ryan agir como se fosse dono de mim. Precisava provar que não dependia dele. Na verdade, um jantar em grupo seria divertido algum dia. Falei rapidamente, tentando soar casual. O aperto de Ryan no meu ombro ficou tão forte que doeu, mas então ele me soltou. No reflexo do espelho, vi que o rosto dele estava completamente vazio. A raiva tinha desaparecido. E aquilo me assustou ainda mais. Já terminou? Ryan Sterling perguntou para Chloe Parker, ignorando completamente o que eu tinha acabado de dizer. Chloe terminou minhas unhas rapidamente, claramente assustada com o clima pesado. Paguei, peguei minhas coisas e segui Ryan até o carro. Caminhamos em silêncio pelo estacionamento. Normalmente eu segurava a mão dele e falava sem parar sobre qualquer coisa, mas hoje mantive distância. Ele deve estar aliviado, pensei. Quando entramos no Bentley, Ryan não ligou o carro.
A luz da rua destacava o maxilar dele enquanto apertava o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. Então agora você não quer mais saber da minha agenda? Perguntou numa voz baixa. Fiquei quieta. Você não me abraça quando eu vou embora. E agora faz planos com caras que eram obcecados por você no ensino médio. Kevin não era obcecado por mim. Nós só estávamos conversando. Eu queria desesperadamente abraçar Ryan naquele momento, mas precisava ser forte. Se continuasse grudada nele, ele acabaria me abandonando. Ryan soltou uma risada amarga que eu nunca tinha ouvido antes. Jogou a cabeça para trás no banco e passou a mão pelos cabelos com frustração. Espaço, repetiu. Então você está me dando espaço? Aquela palavra pareceu irritá-lo profundamente. Tá bom. Se é isso que você quer. Ele ligou o carro e arrancou bruscamente. O caminho até em casa foi sufocante. Assim que chegamos, fui direto para o banheiro de hóspedes tomar banho. Evitei nossa rotina de conversar enquanto ele fazia a barba. Quando saí, Ryan estava sentado na cama olhando para o chão. O cabelo dele ainda estava molhado, e pela primeira vez, parecia vulnerável. Quis correr até ele, abraçá-lo e enchê-lo de beijos. Mas me segurei. Deitei no meu lado da cama e virei de costas. Boa noite, Ryan. Ele apagou a luz. Normalmente eu me aninhava no peito dele, e Ryan me abraçava tão forte que quase tirava meu ar. Mas naquela noite havia apenas um vazio frio entre nós. Chorei em silêncio contra o travesseiro. A internet estava certa. Pensei, ele prefere assim. O que eu não conseguia ver no escuro era Ryan encarando o teto com os punhos cerrados e a respiração irregular. A semana seguinte foi uma tortura. Parei de ir ao escritório dele e comecei aulas de cerâmica só para não ficar esperando Ryan na porta como um cachorro abandonado. Mas o apartamento parecia congelado. Ryan virou praticamente um fantasma. Trabalhava até mais tarde e falava comigo apenas frases curtas e frias. Já comeu? Dirigiu com cuidado. Parecia um estranho. Comecei a passar mal. Perdi o apetite. As olheiras ficaram profundas. E meu peito doía o tempo inteiro. Na quinta à noite, eu estava dobrando roupas no chão quando Ryan chegou. Ele parecia exausto, segurando o paletó sobre o ombro. Você voltou cedo. Ryan ficou me encarando por alguns segundos. Por um instante, vi algo parecido com desespero nos olhos dele, mas desapareceu rápido. Amanhã cedo tenho um voo para Seattle, disse calmamente. Tivemos problemas numa aquisição. Vou precisar ficar 5 dias lá. 5 dias. Normalmente eu faria um escândalo. Me agarraria às pernas dele chorando. Imploraria para ir junto. Mas apenas engoli o nó na garganta e assenti. Tudo bem. Me diz quais roupas você quer que eu prepare. Ryan largou a maleta no chão com força. O barulho ecoou pela sala. Então começou a caminhar lentamente até mim. O ar ficou pesado. Só isso? Perguntou numa voz grave e perigosa. Você não vai chorar? Não vai implorar para ir comigo? Não vai jogar minha mala pela janela? Continuei dobrando uma camisa sem olhar para ele. Eu te falei, Ryan. Estou amadurecendo. Não quero mais ser um peso. Olha para mim. Balancei a cabeça. Sabia que, se encarasse Ryan naquele momento, iria desmoronar. Levantei rapidamente para preparar a mala dele, mas Ryan segurou meu pulso. Não machucou, mas também não me deixou escapar. Ele me puxou contra o peito e enterrou o rosto no meu pescoço, respirando fundo como se estivesse tentando se controlar. O corpo dele tremia levemente. Emma, sussurrou. Meu coração quase explodiu. Eu queria abraçá-lo e nunca mais soltar, mas meu medo dizia que ele só sentia pena de mim. Então o empurrei suavemente para longe. Você precisa dormir. Seu voo sai cedo. E deixei Ryan sozinho na sala. Na manhã seguinte, ele saiu antes de eu acordar. Nem sequer me deu um beijo de despedida. Só deixou um bilhete na mesa de cabeceira. O voo sai às 8. Tranca bem as portas. Fiquei encarando aquele pedaço de papel enquanto chorava. Parecia que Ryan já estava me tirando da vida dele. E quando voltasse de Seattle, provavelmente terminaria comigo. Passei sexta e sábado destruída. Mesmo assim, não mandei mensagem. Não liguei. Não interrompi nenhuma reunião dele. No domingo, fui novamente ao salão de manicure para não enlouquecer sozinha em casa. Chloe tentou me animar, e Kevin Parker pediu pizza para nós 3. Você e Ryan estão brigados? Kevin perguntou cuidadosamente. Algo assim... Ryan não tinha me mandado uma única mensagem desde que pousou em Seattle. O silêncio parecia uma confirmação de que tudo estava acabando. Então, meu celular vibrou. Era Mark Bennett, assistente de Ryan. Emma, o Sr. Sterling está com você? Dava para ouvir o barulho do aeroporto ao fundo. Não, Mark. Ele está em Seattle com você. Não está.
respondeu desesperado. A negociação final começou há 1 hora, mas no meio da reunião, ele olhou o celular, ficou pálido e saiu correndo. Pegou um voo particular de volta para Nova York há 3 horas. Não atende ninguém. Fiquei sem reação. Por que Ryan abandonaria um negócio milionário daquele jeito? Mark praticamente implorou para eu avisar caso encontrasse ele. A diretoria estava furiosa. O contrato estava prestes a ser perdido. Desliguei e saí correndo do salão. Quando cheguei ao apartamento, a porta estava entreaberta. Entrei. Tudo estava escuro. As malas dele estavam jogadas no corredor. Ryan! Encontrei ele no quarto, sentado na beira da cama, na escuridão, com a cabeça entre as mãos. O paletó e a gravata estavam jogados no chão. Ele parecia destruído. Esqueci completamente minhas regras idiotas sobre dar espaço e corri até Ryan, ajoelhando na frente dele. Ryan, o que aconteceu? O Mark me ligou. Disse que você saiu da reunião. Você está bem? Aconteceu alguma coisa? Ryan levantou lentamente a cabeça. Os olhos dele estavam vermelhos, cheios de sangue, com uma expressão desesperada que me assustou. Onde você estava? Perguntou numa voz rouca. No salão da Chloe. Ryan, o que está acontecendo? Ele tirou o celular do bolso e jogou na cama. Na tela havia uma postagem do Instagram. Chloe tinha me marcado numa foto da pizza. Meu braço aparecia ao lado do braço de Kevin. A legenda dizia: Pizza Night com meus favoritos na casa da Emma e do Kevin. Ryan respirava com dificuldade. Então segurou meus ombros com força. Eu estava numa reunião ouvindo velhos falarem sobre ações quando meu celular vibrou. Vi essa foto. E de repente não consegui respirar. Ryan, foi só uma pizza. Falei baixinho. Eu não ligo pra pizza, Ryan Sterling gritou. Mas a raiva dele desapareceu quase imediatamente. Tudo o que sobrou foi desespero. Ryan escorregou da cama e caiu de joelhos na minha frente. Eu não ligo para o jantar, repetiu com a voz quebrada. Ele passou os braços pela minha cintura e me puxou contra o peito, enterrando o rosto no meu pescoço como se estivesse se afogando. Eu ligo porque você passou 3 dias sem me mandar mensagem. Porque você não ligou chorando por eu ter ido embora. Porque você não exigiu presentes. Porque você está aprendendo a viver sem mim. E isso está me matando. Fiquei completamente imóvel. Matando você? Eu não conseguia entender. Mas eu achei que era isso que você queria. Achei que eu incomodasse você. Ryan se afastou só o suficiente para segurar meu rosto. Secou minhas lágrimas de forma brusca. Da onde você tirou uma ideia absurda dessas? Comecei a chorar mais forte. Finalmente deixei escapar todo o medo que estava guardando havia semanas. Você sempre foi tão frio comigo. Você deixava eu te beijar, mas parecia se controlar o tempo todo. Minha voz falhou. No ano passado, quando você voltou daquela viagem, eu te mordi e você correu pro banheiro. Eu achei que você não suportava nem que eu tocasse em você. Ryan ficou me encarando como se eu tivesse enlouquecido. Então passou a mão pelo rosto e soltou uma risada amarga. Emma, murmurou com a voz trêmula enquanto encostava a testa na minha. Você é uma idiota. Prendi a respiração. Eu não corri para o banheiro porque senti nojo de você. Corri porque, se ficasse mais 1 segundo naquela cama, eu perderia completamente o controle. Meu coração disparou. Ryan segurou meu rosto com firmeza. Eu teria arrancado sua roupa ali mesmo. E prometi para mim mesmo que esperaria até você estivesse pronta. Não queria te assustar com o quanto eu te desejo. Fiquei sem ar. Ele continuou me olhando intensamente. Sabe por que eu deixava você sentar no meu colo enquanto eu trabalhava? Por que eu deixava você me arrastar para o salão de manicure ou afastar todas as garotas da escola? Ryan aproximou ainda mais o rosto do meu. Porque eu queria aquilo. Meu corpo inteiro arrepiou. Desde o jardim de infância. Desde a primeira vez que você chorou porque queria sentar do meu lado. Eu sou completamente obcecado por você. Eu tremia tanto que mal conseguia respirar. O Ryan frio e controlado tinha desaparecido. O homem na minha frente parecia fogo puro. Mas, sua expressão, você sempre parecia irritado. Ryan beijou minha mandíbula desesperadamente. Aquilo era controle, Emma. Outro beijo. Você faz ideia do inferno que é ter a única pessoa que eu amo sentada no meu colo o dia inteiro, pedindo beijo, usando minhas roupas, enquanto eu tento fingir que sou um cavalheiro? Minha respiração ficou irregular. Oh, eu me afastava porque minha possessividade é doentia. Ele fechou os olhos por 1 segundo. Quando Kevin te mandava bilhetes no ensino médio, eu queria quebrar as mãos dele. E semana passada, quando ele olhou para você naquele salão, eu quase joguei ele contra o vidro. Meu coração disparou ainda mais. Ryan abriu os olhos lentamente. E pela primeira vez,
parecia completamente vulnerável. Eu deixava você ser grudenta porque era a única forma de controlar minha própria obsessão. Enquanto você estava agarrada em mim, eu sabia que não estava olhando para ninguém além de mim. Minhas mãos começaram a tremer. Mas semana passada você se afastou, parou de me tocar. A voz dele falhou, e eu achei que você tinha deixado de me amar. Comecei a chorar imediatamente. Eu achei que você estava cansado de mim. Achei que estava cansado de eu ser controladora. Não, respondeu ele sem hesitar. Então finalmente fiz o que queria fazer havia dias. Passei os braços pelo pescoço dele e o abracei forte. Enterrei os dedos no cabelo dele e puxei Ryan para mais perto. Eu vi uma postagem na internet. Dizia que namoradas grudadas afastam os homens, e que é por isso que eles terminam. Minha voz saiu entre soluços. Eu só queria ser uma boa namorada, para você não me abandonar. Ryan ficou completamente imóvel. Uma postagem na internet? Repetiu devagar. Assenti. Reddit, TikTok. Todo mundo dizia a mesma coisa. Os olhos dele mudaram instantaneamente. A tristeza desapareceu. E foi substituída por uma raiva assustadora, mas não contra mim. Contra quem escreveu aquelas coisas. Ryan estendeu a mão. Me dá seu celular. Entreguei imediatamente. Ele sabia minha senha. Abriu meu histórico. Encontrou o fórum e deletou o aplicativo inteiro. Depois jogou meu celular no chão. O olhar dele estava completamente diferente agora. Frio. Perigoso. Sem nenhuma paciência restante. Nunca mais escuta conselhos idiotas da internet. Minha respiração travou. Ryan segurou meu rosto com firmeza. Escuta bem o que eu vou te dizer agora. Você não vai sair do meu lado nunca mais. Senti um arrepio forte percorrer minha coluna. Se quiser sentar no meu colo enquanto eu trabalho, senta. Se quiser me ligar durante reunião, eu coloco você no projetor para todo mundo ouvir. Meu coração estava disparado. Então, ele aproximou os lábios do meu ouvido. Mas se você tentar me dar espaço de novo, eu juro que amarro você nessa cama. Um calor violento tomou conta do meu corpo. Todo o medo desapareceu. Você... está falando sério? Você não está cansado de mim? Ryan não respondeu. Ele simplesmente me levantou num único movimento e me jogou sobre o colchão. Subiu em cima de mim e prendeu meus pulsos na cama com apenas uma mão. Os olhos dele estavam escuros, famintos. Eu vou te mostrar o quanto estou cansado. Então ele me beijou. E dessa vez não foi um beijo suave. Foi uma invasão. Ele me beijou com força. Não era como os beijos de antes. Era intenso, desesperado, quase possessivo. Ryan Sterling mordeu meus lábios enquanto arrancava minha roupa rapidamente. Depois desceu os beijos pelo meu pescoço e mordeu exatamente no ponto que ele sabia que me fazia perder o controle. Acabei soltando um gemido alto. Você é minha, disse ele com a voz rouca. Não vai virar independente. Não vai olhar para o Kevin. Você é minha. Meu corpo inteiro queimava. Ryan. Por favor. Ele levantou os olhos lentamente. A respiração estava pesada. Eu não vou parar hoje, Emma. Não vou fugir para o banheiro dessa vez. Se a gente fizer isso, eu nunca mais vou deixar você escapar. Meu coração parecia prestes a explodir. Ryan aproximou o rosto do meu novamente. Vou destruir qualquer chance de você querer outro homem além de mim. Olhei para o garoto que eu amava desde a infância. O garoto que tinha construído o mundo inteiro dele ao redor de mim, sem que eu percebesse. Então sussurrei. Então me destrói. E aquilo acabou com o resto do controle dele. A tarde virou uma bagunça de lençóis amarrotados, beijos desesperados e mãos inquietas. O empresário frio e elegante desapareceu completamente. Na cama, Ryan era intenso, possessivo, obcecado. Ele beijava minha pele como se tivesse passado anos se controlando. E talvez tivesse mesmo. Fez meu nome escapar da minha boca tantas vezes que minha garganta começou a doer. E cumpriu exatamente o que prometeu. 2 anos depois, Ryan, olha esse aqui. Falei enquanto batia no vidro da joalheria. O vendedor nos observava com medo. Ryan me abraçou por trás e apoiou o queixo no topo da minha cabeça para olhar o anel que eu apontava. Pequeno demais, comentou calmamente. Só tem 3 quilates. Revirei os olhos. Você é impossível. Ele beijou minha testa. Só quero o melhor para você. Depois olhou para o vendedor. Traz a coleção privada. As pedras que vimos ontem. O homem praticamente correu para os fundos da loja. Sorri e passei os braços pelo pescoço de Ryan. Você é muito mimado, Sr. Sterling. Ele segurou minha cintura com firmeza. Se eu vou te prender oficialmente comigo para o resto da vida, o anel precisa ser pesado o suficiente para impedir você de fugir. Ri imediatamente. Desde o dia em que ele voltou de Seattle, tudo mudou. Ryan parou de esconder o quanto era possessivo comigo.
e nossa dinâmica mudou completamente. Eu continuava grudenta, continuava pedindo beijo, mandava mensagens o tempo inteiro, mas agora ele fazia exatamente o mesmo. Se eu passasse 3 horas sem responder, Ryan me ligava imediatamente querendo saber onde eu estava. Quando viajava a trabalho, praticamente me obrigava a ir junto, só para me manter perto dele. Um dia ele até confessou que rastreava minha localização desde a faculdade. E, sinceramente, eu adorei descobrir isso. Talvez a internet chamasse nosso relacionamento de tóxico. Talvez dissessem que éramos dependentes demais um do outro. Mas enquanto a mão de Ryan deslizava lentamente pelas minhas costas no meio da joalheria, me puxando ainda mais para perto dele, percebi que não me importava nem um pouco com a opinião dos outros. Você tem uma reunião em 20 minutos. Lembrei enquanto ajeitava a gravata dele. Ryan olhou diretamente para minha boca. Cancela. Soltei uma risada. Ryan, é uma reunião da diretoria. Eles podem esperar. Ele se aproximou ainda mais. Faz 1 hora que eu não te beijo. Estou ficando irritado. Então me beijou ali mesmo, ignorando completamente o vendedor voltando com as caixas de veludo. Sorri contra os lábios dele, porque finalmente entendi uma coisa. Algumas pessoas precisam de ar para sobreviver. Ryan e eu só nos sentíamos vivos quando estávamos sufocando um ao outro de amor, e eu nunca trocaria isso por nada.